Boa tarde, pessoal. Sou o Paulo, líder de jovens El Betel de Maracanaú. E a gente está com o intuito de trazer um assunto muito importante para essa geração, para esses jovens. E eu acredito que é muito pertinente para toda a igreja também. A gente vai falar sobre o livro Uma Vida com Propósitos, né? E eu acredito que, acima de qualquer expectativa humana, existe uma expectativa de Deus para todo ser humano e ele precisa corresponder a ela. Só que a gente vai ver essas páginas desse livro que eu recomendo a todos a lerem, a buscarem conhecer um pouco desse conteúdo que certamente vai mudar toda a sua vida, assim como mudou a minha. Eu estava falando com alguns jovens sobre esses 7 primeiros capítulos do livro, que é muito pertinente para o nosso tempo, porque isso vai dar uma distinção muito grande acerca de propósito, acerca de chamada, acerca do que eu fui criado, para quê, qual o intuito, qual o propósito. E nessa tarde eu queria também falar disso com você e aproveitar a oportunidade também para fazer uma pequena distinção, para que você compreenda melhor esse assunto, porque muitas pessoas misturam missão com propósito, com chamado, mas missão, eu sempre aprendi que missão literalmente plural, é para todos e engloba toda a igreja. E ela é universal, por isso que o ID por todo mundo, é uma ordenança universal, para todo mundo participar. E falar de uma vida com propósito é algo que eu até anotei aqui no meu celular, que eu queria até ler com vocês. A missão ela é universal e ela é para alcançar um objetivo principal. Já o chamado e a vocação, que muitas vezes ela se mistura, mas falam da mesma coisa, mesma essência, o mesmo assunto, ela vai falar de um assunto que é como eu executo o meu chamado para alcançar o objetivo principal, que é a missão, ou seja, a conclusão de tudo isso. Então, o que Deus ele tem separado nesses últimos dias ao meu coração são essas coisas que entrelaçam entre si essas informações, só que no final o único propósito é tornar Cristo conhecido. E eu aprendi esses dias nos devocionais com o Senhor e meditando nesse livro que a única maneira de eu tornar Cristo conhecido é eu me esforçar para ele não ser esquecido. Então, se eu me esforço para ele não ser esquecido, certamente a minha vida vai estar incluída em todos os aspectos, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, no meu relacionamento com minha esposa, no meu relacionamento como um líder na igreja, no meu relacionamento na igreja em si, em diversas coisas que eu estiver fazendo. E eu acredito que o que Deus quer que você compreenda acerca disso é que existe um propósito que é eterno. E que ele não é meu, e que ele não é de A ou B, ele é do próprio Deus. Foi Deus quem nos chamou, foi o próprio Deus que vai nos capacitar. E o apóstolo Paulo ele entendeu tão bem esse assunto, que eu até anotei também nos meus cadernos, nos livros que eu tenho lá em casa, que o objetivo de Paulo é escrever aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, quando ele diz assim, até que Cristo seja formado em vós, eu tenho sentido dores de parto. Ou seja, para gerar uma identidade em alguém não é fácil, não é da noite para o dia, são momentos de devocional, de entrega, de renúncia, e tudo isso faz parte de um processo chamado conhecer a Deus. Então, se eu conheço ao Senhor, esse processo de ser plenamente desenvolvido em Cristo, ele passa a ser real, ele passa a fazer parte da minha rotina diária. Então, não é sobre um culto, não é sobre um momento só, é sobre a minha vida inteira. É sobre aquilo que ele tem feito em mim e através da minha vida. Porque primeiro começa em mim e depois se estende após mim. Por isso que o chamado de Deus ele não é específico somente para uma pessoa. Ele é individual, ele começa como indivíduos, mas ele termina no coletivo. Então, a mente de Cristo é dessa mesma forma. Ela não é somente com um indivíduo. Uma única pessoa não detém todo o conhecimento acerca de Cristo. Mas quando a gente reunidos como igreja, um tem um salmo, outro tem um cântico, um tem um hino espiritual, e isso vai nos tornar cada vez mais plenos e mais perfeitos em Cristo, porque a partir do relacionamento uns com os outros, a gente vai ser possível
a gente desenvolver esse relacionamento entre os irmãos. E a parte de desenvolver o chamado, a vocação, que é o meio pela qual eu vou completar a minha missão, a missão que ela é universal, que é tornar Cristo conhecido, que é ir por todo mundo, exige um esforço. E todos nós precisamos se esforçar diariamente para avançar para a maturidade, para desenvolver esse papel, porque não é fácil. O escritor aos Hebreus fala que existem pessoas que ficaram retardos no caminho, ou seja, ficaram lentos para compreender algumas coisas acerca de Cristo, porque não se dispuseram a avançar para a maturidade. E essas coisas, elas nos impedem de avançar nos propósitos que Deus estabeleceu já desde a fundação do mundo. Então, nós como seres humanos precisamos compreender todos os dias o que é que Deus tem para a minha vida, porque parcialmente Ele vai liberando o conhecimento acerca do propósito que Ele tem para a minha vida. E à medida que eu vou obedecendo, avançando em obediência, diante desse chamado, diante dessa palavra que eu recebi, aí Ele vai liberando outras coisas sobre a minha vida, e aí eu vou conhecendo. Por isso que o profeta Oséias, ele vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, existe um conhecimento que é para hoje, amanhã existe uma outra parte que eu não vou ter que parar, eu tenho que sempre estar continuamente avançando nesse conhecimento do Cristo. Então, viver de propósito é viver intensamente conhecendo o Senhor, é participar dos seus sofrimentos, mas também ser participante dos seus momentos de glória. Então, quando a gente avança para a maturidade, a gente não depende mais como crianças recém-nascidas do leite. A gente agora já está se desenvolvendo, a gente já está avançando para a maturidade, a gente está conhecendo o Senhor, a gente está se relacionando com Ele, a gente está vivendo uma operosidade da fé, ou seja, a nossa fé está produzindo um efeito que isso vai alcançar agora não só a mim, mas vai alcançar a pessoa mais próxima a mim. Quem está perto de mim, porque vai estar transbordando alguma coisa da parte de Deus na minha vida. E é tão maravilhoso vir para um acampamento, ser participante também nesses dias de retiro espiritual e saber que toda uma juventude tem ouvido ministrações que são baseadas nesse livro, que eu recomendo demais. Mais uma vez, vou fazer essa recomendação. Se você não leu esse livro, recomendo, procure. E aí certamente a gente vai colocar alguma coisa que vai relembrar aí na tela esse livro, a referência do autor, que tenho certeza que vai somar com a sua fé e que vai te desenvolver muito mais. Assim como a minha vida também mudou nesses 42 dias de lendo esse livro, né? E o propósito eterno, ele só tende a se compreender ainda mais. E existe algumas coisas que eu até anotei, que eu queria citar com você, que vai acontecer nos 7 primeiros capítulos com a sua vida. E a primeira delas é o quê? Você vai ter um ajuste da sua visão. Porque você, consequentemente, a sua vida vai se ajustar depois que você ajustar a sua visão. E segundo, você vai viver uma crise temporária, uma crise que você vai descobrir atualmente, que você talvez tenha vivido toda a sua vida e tenha desperdiçado ela até hoje, até você ver esse vídeo. Você viveu a sua vida, os seus propósitos, as suas vontades, os seus ideais, os seus anseios, e você acabou esquecendo que Deus ele tem um plano que é muito maior do que o nosso. Então, outra coisa que também vai acontecer, você vai entender que você não é um erro. Você não nasceu por acaso, você não foi rejeitado, embora talvez você tenha sido rejeitado desde o ventre, mas eu quero relembrar você e afirmar com muita precisão que você foi aceito antes do ventre. Então eu acredito que é isso que você precisa caminhar, sobre essa verdade. Aí sim você vai lidar com todas as rejeições, você vai lidar com todo tipo de medo, porque o medo que vai te levar a um lugar de rejeição, um lugar de solitude, um lugar temporariamente vazio, que não vai te deixar bem, que vai te deixar mal. Eu acredito que a partir disso, dessa compreensão exata do propósito eterno para a sua vida, você vai descobrir que você é amado. Você vai descobrir que você é amada. Então, os seus olhos serão abertos também. E você vai passar a ver na perspectiva e na ótica de Cristo acerca de tudo que Ele tem para a sua vida. Então, depois de acontecer isso, eu espero que aconteça muito mais dessa leitura, você precisa ser intencional.
porque tem pessoas que vão para os cultos, participam das atividades na igreja e vivem já no automático e esqueceram da sua vida no secreto. E o que me faz sair do raso é a minha intencionalidade na presença, é o quanto eu sou íntimo, é o quanto eu sou intenso e é o quanto eu sou intencional no relacionamento com Ele. Então esse livro ele é balizador para esse momento na sua vida e eu recomendo, eu acredito que tudo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas é algo maravilhoso. E essa missão é de quem? A missão que a gente recebeu, ela é de Deus, foi o próprio Deus quem nos deu. Quem foi que nos chamou? Foi o próprio Deus quem nos chamou. Então, qual é o propósito maior? O propósito maior é tornar Cristo conhecido, ou seja, não deixar que uma geração esqueça Ele, porque essa geração ela só será uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo de Deus, se ela guardar os mandamentos, se elas guardarem a palavra que o Deus dos céus liberou sobre a terra. E eu acredito que Pedro também escrevendo em sua carta sobre esse mesmo assunto, que nós somos sacerdócio real, ele não estava falando simplesmente para um povo, para todas as pessoas, ele estava falando para aqueles que guardavam a palavra. Existirão pessoas que elas irão viver momentos vazios a vida toda e nunca conhecerão a verdade. Por quê? Porque elas estão tão egocêntricas, elas estão tão presas que elas não se permitem conhecer mais o Senhor, o plano que Ele tem, que é soberano sobre qualquer outro plano que ela tenha. E todas as vezes que eu não guardo a palavra, que eu não conheço a palavra, que eu não vivo a palavra, que eu não amo essa palavra, eu vivo sem propósito. Eu vivo de qualquer maneira. Então a única maneira de você viver de propósito, com verdade, intencionalmente, é guardando a palavra do Senhor. E eu recomendo isso, a palavra do Senhor recomenda. Então, que não seja simplesmente mais um vídeo, mas que seja um vídeo que te pode impactar e que pode levar outras pessoas também conhecer o Senhor através disso. Então, eu não quero que você apenas entenda que existe um propósito eterno e você precisa conhecer Ele, mas você precisa conhecer o Deus que estabeleceu esse propósito, para você entender que Ele te inseriu antes mesmo de você nascer nesse propósito eterno. E aí sim, a gente vai concluir essa ideia de que forma? Que eu não tenho que viver para mim mesmo, eu tenho que viver conforme a vontade do Senhor e Ele já estabeleceu um propósito. Romanos 8:28 vai falar exatamente disso, que Deus ele coopera com que ele faz com que todas as coisas contribuem, cooperam, ajudem aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então, o propósito não é meu, o propósito não é de terceiros, o propósito é de Deus e eu estou inserido nele. Então, para mim poder usufruir desse propósito, eu tenho que conhecer o Deus do propósito, o Deus que estabeleceu ele antes mesmo de eu existir. E eu acredito que tudo que Deus tem para as nossas vidas é perfeito. E Ele começa com uma boa obra que vai se desenvolvendo e aos poucos a gente vai alcançando esse entendimento. Então, a obediência a essa chamada, a esse propósito eterno, Ele vai liberar compreensão. Uma frase que o Senhor me liberou sobre a minha vida e eu anotei também nos livros, nas páginas desse livro, que a obediência libera compreensão. E é isso que você precisa entender. Você não precisa entender todo o plano, mas você precisa simplesmente dar um passo de fé para compreender pelo menos aquilo que Ele já te revelou. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria deixar essa palavra, eu queria que você guardasse ela no seu coração, deixasse ela criar raízes dentro de você, para que Cristo, sim, se torne conhecido através da sua vida também. Só vive de propósito aquele que sabe quem ele é em Deus. Então, o que eu posso recomendar para você, depois de toda essa minha fala, é esse livro incrível. Ele tem mudado a minha rotina diária e com certeza vai mudar toda a sua rotina, toda a sua linha de pensamento, e eu acredito que vai somar muito com a sua fé. Então a gente sempre tem que buscar auxílios, né? Ajuda de terceiros, para poder a gente acrescentar a fé e ter uma fé correta, porque uma fé errada vai me levar a caminhos errados. Então uma fé bem definida, uma fé bem estabelecida e com ajudas, né, de homens de Deus que foram experimentados ao longo dos anos,
certamente isso vai contribuir, vai cooperar para o nosso crescimento. Então, Deus te abençoe, que você guarde essa palavra. Muito obrigado pela oportunidade de você estar ouvindo, de se permitir ouvir esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.